Olá, senhores. As modernas técnicas de desenvolvimento pessoal dizem que devemos alargar a nossa zona de conforto para crescer intelectualmente. Desta vez foi isso mesmo que aconteceu com Costa Ocidental. Saímos absolutamente da zona de conforto, passamos para além do Equador e viemos desaguar em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Esta tarde estamos aqui, no sítio onde nasce o Rio Vermelho, em casa do Alex e da Rosa. Dois corações grandes, um coração português e um coração brasileiro, que se abriram à nossa passagem e depois de abrirem alas deram-nos a conhecer vidas e histórias extremamente interessantes. Esta tarde a conversa vai ser com o Alex, o autor desta obra, Aventuras de um Radialista Brasileiro na Mídia Internacional. Vai ser com ele e com base neste livro, que são histórias muito divertidas na primeira pessoa, contadas por ele com muito humor, com muita graça. A vida do Alex é uma aventura permanente, porque o Alex nunca consegue ficar demasiado tempo em sítio nenhum. Ou seja, quando as coisas não correm bem aqui, vamos para ali, numa boa. Foi sempre assim? Sangue de cigano, né? Sim. Sangue de cigano sempre foi assim. E o pai e a mãe, como é que achavam isto? Isso aconteceu mais depois que eu já estava independente, depois que eles já... Fiquei em 62, mais ou menos, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá, já estava sozinho. E lá já começava a procurar carona, como a gente diz, boleia, em navios brasileiros para sair do Brasil já. Com 18, 19 anos já queria sair. Mas só foi aos 26, 1966, que esta maravilhosa Rádio Suécia me chamou. Eu era radialista, trabalhava em rádio e televisão no Rio de Janeiro. E dali, uma vez na Suécia, você está na Europa. Está na Europa, você está na BBC, você está em Praga, você está na Europa, está em todo lado. Mas para começar na locução, a gripe do Fernando teve a sua importância. Foi o momento de avançar. A gripe do Fernando colocou-o rapidamente diante do microfone, não havia escolha. Era preciso fazer um trabalho como deve ser. E foi nessa altura mesmo que nasceu aquela coisa de dizer, bem, agora tem que ser, eu vou fazer, eu sei que vou fazer bem, vai correr tudo bem? Não, sinto desapontado. Não. Terminei o serviço militar, não queria fazer nada. Meu pai disse, ou vai trabalhar ou vai estudar. Eu não queria fazer nenhum nem outro. Mas eu tinha essa voz que eu tenho hoje com 18 anos. Estou deitado lá num quartinho de empregada na casa dos meus pais, no Maracanã, no Rio, pensando no que eu vou fazer da vida, ouvindo um daqueles rádiozinhos rabo quente antigos, que não tinha nem transformador, ele esquentava de E ouvindo uma estação de rádio local e um cara que tropeçava a cada duas palavras, o cara errava. Eu digo, pelo amor de Deus, e pagam para esse cara para fazer isso, eu faço melhor. Me enchi de brios, peguei as páginas amarelas telefônicas, eu procurei as estações, as 3, 4 principais estações de rádio do Rio de Janeiro. Dia seguinte de manhã estava lá batendo na porta, 2 dias depois comecei em 2. Uma era a rádio relógio, aquela que você dá hora, né? Ao terceiro sinal serão exatamente 3 horas, 11 minutos. E a outra era um programa de rádio comum, shows, comercial, normal. E aí, por necessidade, o radialismo entrou na minha vida. E aí dali passei para a televisão e aí fui crescendo ali. Mas os países que o Alex visitou foram mais que muitos e cada um tinha cada um teve as suas próprias aventuras. A Inglaterra, a Suíça, a vodka, a Lolita, Estocolmo. A época da Guerra Fria foi muito boa para mim, porque existiam essas rádios internacionais de lavagem cerebral, tentativa de lavagem cerebral, né? A BBC, a Voz da América, a Rádio Praga, a Rádio Moscou, e todas elas precisavam de nativos da língua. Então, para mim, foi uma maravilha. Eu ia naquelas estações. Nos anos 60, na Europa, a brasileira era aves rara. Então, eu chegava numa estação dessa, e abria a boca e os caras assim, tá contratado. Oba! Então passou a ser o meu ganha-pão, eu ficava um ano e pouco, 2, e enchia o saco. Não, agora eu vou para outro país, chegava lá, BBC, Rádio Praga, enfim. E assim foi, Voz da América. Voz da América já foi um pouco mais complicado, era uma outra história. Eu estava indo para a rádio de NHK, em Tóquio. Parei em Nova York, e aí o meu amigo que tinha interferido para me dar essa vaga ligou e disse, olha, Aguinaldo, entrou um cara que eles recomendaram. Entrou areia, né, como a gente diz.
Aí estou eu, de repente, como a gente diz, de mala e cuia, uma esposa e um bebê de 9 meses em Nova York. E cara, vou voltar para Londres. Em Londres eu estava lá aberto, dava aulas de português, tinha BBC, enfim, me virava. Mas eu conheci um diplomata brasileiro em Praga, quando eu estive em Praga, antes, em 68, durante a invasão dos soviéticos, na famosa primavera de Dubček. E ele disse, olha, não, vai embora, eu te arrumo aí um empreguinho, e chamava de verba sabão porque o dinheiro saía daquela verba que eles compravam sabão, papel higiênico, essa coisa. Então, aí eu fui ficando em Nova York, eu não tinha interesse nenhum nos Estados Unidos. Um ano e meio depois, a Voz da América me chamou, 15 anos em Washington. Para quem nunca queria estar nos Estados Unidos, eu vivi lá 32 anos, quer dizer, porque é um país confortável de se viver, muito gostoso, muito bom. Depois aí fui variando, depois fui para fazer uma universidade na Califórnia de cinematografia, depois fui ser produtor da TNT, está aqui também a primeira. Também era outra, eu estava falando para vocês hoje que falar espanhol, eles me deram uma moça que era da Colômbia para ser minha assistente. E ela disse assim, puxa vida, quando eu vi a tua vaga lá naquele afiche, aquele quadro onde eles põem as vagas, os openings, quando eu vi a tua vaga do que eles procuravam, que precisava ser assim, assado, aprender, falar, não sei o quê, ter curso, não sei o quê, eu pensei, estão procurando um super-homem. Oh, obrigado, minha amiga. Me chamou de super-homem. Não, foi sempre assim, eu sempre tive as coisas se encaixavam na minha vida, sempre foi assim, desde pequeno. Não é que eu não caísse, às vezes, de 4. Em termos afetivos também se encaixaram, mas foram bastante variadas. Houve aí muita mulher, 2 filhos? Poucas. Poucas? Poucas e boas. Dá-me ideia que não foram tão poucas assim. Eu fiz uma leitura... Eu deixava acontecer e acontecia bem. Porque quando eu estava aqui, antes de ir para fora, e quando me chamaram para a Voz da América, em 62, quando eles iam reiniciar a Voz da América, tinha sido fechada antes, eu fui um dos candidatos aprovados. Eu tinha uma namoradinha na época. E veio a diretora da Voz da América brasileira, lá de Washington, veio recepcionar e fazer uma entrevista final com todos os candidatos novos. Mas naquela época eles queriam aqueles homens de vozeirão, aqueles grandes locutores do Brasil, né? Aí ela gostou. A Lilian Lamacchia, aí ela vai e me leva chamou para tomar um cafezinho, eu pensei, oba, agradei a coroa, né, e tal. E chegou lá e disse, olha, Aguinaldo, eu gosto muito da tua voz, gosto muito do teu trabalho, teu inglês precisa de uns empurrõezinhos, mas você ainda está novo, vai aprender um pouquinho mais, pegar mais experiência. Eu, no embalo dessa aprovação, eu casei. Então, de repente, eu sentado, assim, figurativamente, na escada da Embaixada Brasileira no Rio, com uma mulher e uma mala, pronto para ir para os Estados Unidos, a mulher me disse, larguei a estação onde eu trabalhava, e a mulher disse, olha, não, agora não dá. E aí foi quando nasceu essa filha que eu tenho, que hoje vive em Las Vegas. Uhum. Mas não durou um ano, porque aquilo foi um fogo de palha, eu tinha 21, ela tinha 18, 16. Esse casamento nessa idade, são 2 crianças que... São os hormônios, né? Não é casamento, é hormônio se encontrando e... O livro relata uma passagem por Portugal, pela Faculdade de Letras de Lisboa, por uma paixão dinamarquesa. Como é que foi? 67, a Gulbenkian dava uma bolsa de estudo para estrangeiros estudar português em Portugal. Era 3 meses de verão. Na época eles viam, era para estrangeiros, mas na época eles viam os brasileiros como estrangeiro. E tinha uma patota lá em Paris... bastante grande, muita gente aposentada que sabia dessas bocas ricas, e essas coisas se espalham entre a comunidade brasileira, e fiquei sabendo, era só preencher o formulário e foi aceito. Foram em 67, junho, julho e agosto, 10 mil escudos, era uma fortuna em dinheiro, foi assim uma festa. Andei naqueles táxis amarelos e verdes lá de Lisboa, comi daqueles doces, foi uma beleza ali, mas aí eu fui... Uma moça dinamarquesa que eu tinha conhecido na cidade universitária em Paris, que também foi para esse curso, que ela estava aprendendo português, e ela foi para lá e lá a gente juntou. Eu tenho aqui uma referência que fala de um encontro com o Roberto na Avenida... Onde é que você tirou tudo isso? um encontro com o Roberto na Avenida Rio Branco. Lembra desse encontro? Eu estava... Isso foi em 69. Antes de ir para Praga. Antes de Praga. Esse cara,
eu tinha conhecido ele, eu não estou lembrando bem se era bem esse o nome dele, não sei onde é que você tirou esse nome, mas eu tenho esse episódio. Eu tinha voltado para o Rio, fiquei 6 meses e já não aguentei. Depois de 2 anos na Europa, o Brasil para mim já era insuportável. Aí eu estou andando lá na Rio Branco, perto ali do Teatro Municipal, olhando para baixo, cabisbaixo, pensando com meus botões e bum, esbarrei nesse cara. Ei, o que você está fazendo aqui e tal? Mas você não foi para a Suécia e tal? Fui e tal. Mas voltei, agora eu quero voltar para a Europa. Mas só que não tem dinheiro, a passagem é cara. Ele disse, conhece o Correio Aéreo Nacional? Eu chamo de CAN. Sim, já ouvi falar. Eles têm voos para todas as capitais da América do Sul, da Força Aérea Brasileira, que levam os malotes diplomáticos e levam pessoas que precisam. Eu já tenho um avião da Força Aérea Portuguesa vindo para cá com estudantes de uma universidade de Lisboa para fazer um intercâmbio com os estudantes daqui. Era um avião daqueles de 200 e tantos passageiros, mas vinha com 15 ou 16 pessoas. Vem aqui amanhã de manhã às 9 horas para inscrever o teu nome na lista, você pode pegar esse avião, eu te arrumo um assento nesse avião para Lisboa. Eu digo, pô, peraí, cara, eu tinha uma Kombi Volkswagen, tinha aberto uma agência de figurantes de cinema, eu estava me envolvendo em coisa. Diz, não, tem que ser ou agora ou não dá. Eu digo, essa é uma coisa? No dia seguinte, às 9 horas, estava lá, ele chegou, me entrou lá na frente, disse assim, tenente, aqui está aquele amigo que eu lhe falei, você tem a lista? Põe o nome dele lá. Aqui você tem, né, aqueles contatos lá dentro, faz uma diferença. Pronto, voltei para a Europa. Saltei em Lisboa com 100 francos no bolso. Dia seguinte eu estava já em Estocolmo ainda com 75 francos. Porque o autostop naquela época na Europa era uma coisa espetacular, né? Acho que ainda deve ser assim um pouco. Agora talvez com mais cuidado, né? Ficou mais complicado. Mas nos anos 60 a Europa era um paraíso. Eu via a Europa como um país, não via um país específico. Foi aí que apareceu a Misha? E o filme? Não, é quando eu fui para Praga. Eu passei, depois disso eu fui para a Suíça. Passei lá, o cara, não, a vaga que tinha, um outro cara tinha pego. Aí eu fui a Praga. Quando eu me apresentei lá ao chefe do Serviço Brasileiro de Praga, e que eu apresentei a minha já crescente fichazinha profissional, ele disse, cara, aparece aqui há um mês atrás, acabei de dar uma vaga para um estudante, eu não gostei muito dele, mas agora ele já tem contrato. Próxima vaga, onde você estiver no mundo é tua. Eu digo, ok. Aí fui para Londres. Londres, entrei na BBC e fui... Fazia, chamo de outside contributor, freelancer, né? Só fazia narrações. E um dia ele me chamou, mandou um telegrama e disse, olha, a vaga está aberta, é tua, a hora que você quiser. No meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei, ele me apresentou a produtora, que era a Misha, e fui lá gravar o meu primeiro, só para registrar já o primeiro dia, gravar o primeiro comentário do dia, né? Eu me lembro que eu terminei de gravar o comentário, e ela saiu e foi embora. Eu saí e me perdi, porque era um prédio complicado, novo, eu não conhecia, até que eu achei a porta do diretor. Quando eu abro a porta do diretor, ela está dizendo para ele, Fantasticky, é fantástico, né, tchê? E que está falando de mim, é? Assim foi Ficamos lá um ano, fiquei lá um ano. Exatamente 360 dias. Mas aí os soviéticos começaram a apertar, porque eles voltaram a tirar o Dubček, começaram a apertar, querer fazer o marxismo outra vez prevalecer nas escolas. Aí eu disse, sabe uma coisa, vamos embora para Londres, vamos embora. Mas eles não quiseram, deixaram ela casar, casamos, mas não deixaram ela sair do país. Casaram lá? Casamos lá e não queriam deixar ela sair. Aí esse que me deu o emprego em Nova York, estava lá como o conselheiro da embaixada, e disse, deixa que eu cuido disso. Fez lá umas manobras que ele é que fazia as transações comerciais e fez eles darem o visto para ela, para deixar ela sair. De qualquer maneira, foi à volta de um tema tão intrigante como a reencarnação que o Alex encontrou a mulher da sua vida. Portanto, a Rosinha apareceu num contexto especial, a falar de reencarnação, e o Alex, em 5 dias, tomou a decisão da sua vida. Até hoje. Foi, até hoje. A relação mais longa. 27 anos, não?
O gozado é que as amigas dela diziam assim, isso não vai durar, Rosinha, como é que você se meteu? Olha esse cara que anda por aí, não quer nada. Tá mudando feito macaco de galho em galho e tal. Mas Rosinha é uma mulher corajosa, acho que mais do que eu. Na realidade, a partir daí foi América. Aí ficamos por lá. Casamos em Washington, pois eu estava no terceiro ano da universidade, do Brooks Institute, em Santa Bárbara, Califórnia, um paraísozinho. Terminamos, fomos para Los Angeles, que era o ambiente de cinema, eu era cinematógrafo. Só que eu tinha 50 anos, eu me graduei, tinha 50 anos. E as panelinhas, que a gente chama, né, aqueles grupinhos dentro de Hollywood, principalmente de câmera, de cinematografia, são absolutamente famílias. Para entrar é complicado. E em geral quem entra é a rapaziada de 18, 19, 20 anos que vai carregar cabo, vai carregar câmera, vai pagar um tributo por uns anos para depois subir de terceiro assistente para segundo assistente, para primeiro assistente, até você chegar a ser cameraman, você já está de barba branca. E eu estava lá pensando com meus botões, fazendo outros bicos. Digo, o que eu vou fazer? Porque eu não vou estar carregando cabo nem câmera, eu estou muito velho para isso. Quando um dia eu fui na livraria comprar lá em Hollywood, tem aquela revistinha, agora não lembro o nome, que é típica, é a própria do ambiente de artistas de cinema, que tem uns empregos. E na capa estava assim, Ted Turner Goes South. Ted Turner, o dono da CNN, o criador da CNN, da TNT, e ele estava montando a CNN em português para a Espanha, para espanhol, para a América do Sul, e depois ia fazer em português. Eu li lá vários nomes de vice-presidente nessas corporações, quando eles querem te promover, mas não querem te aumentar o salário, eles dão títulos de vice-presidente, né? Essa vergonha tremenda. Mas tinha lá uma meia dúzia de nomes de vice-presidentes disso, daquilo. Aí eu fiz o meu cartãozinho e comecei a mandar para esse pessoal. Eu sempre fui muito confiante na minha capacidade, ainda pensei assim, estão me procurando. Aí logo em seguida me aparece um cara de lá, sem eu saber que era. Você pode gravar aí uns comerciais para mim? Eu tenho um amigo que tem um estúdio, o cara era de Los Angeles aí, na garagem, eu passei a gravar os comerciais. Aí um dia eu perguntei, o que é isso? Para que é? Nós vamos abrir a TNT em português, em janeiro e tal, e estamos montando a equipe. De quem é que você está procurando? Estamos procurando produtores, assistente produtor, editores, essa coisa. Então, você está me procurando. Como assim? Me manda o teu resumê, mandei o resumê. E aí esperar que o cara me chamasse. Até que ele disse, você quer vir aqui para uma entrevista? Disse, what took you so long, né? Fui correndo, fiz a entrevista e lá fiquei 10 anos como produtor para TNT. Eu era a voz da estação, produzia os promos e fazia a tradução simultânea daqueles award shows da Oscars e American Awards, ou como é que chama aquele outro? American Music Awards, todos aqueles shows de programa. 10 aninhos lá, maravilhosos, Atlanta, gostoso, estava pequeno ainda. Houve um momento muito importante dessa carreira, que foi o momento dos Jogos Olímpicos. 96. Nós tínhamos um amigo, alguém dentro do Comitê Olímpico que nos conhecia, eu e a Rosinha. E eles estavam precisando ainda de mais 2 pessoas para representar 2 equipes de países de língua portuguesa da África. E perguntaram para ela e eu se queríamos, com todos os privilégios de VIP dentro do sistema. Cabo Verde como é que é outro? Angola. A Rosinha pegou Angola, eu peguei Cabo Verde, que tinha um atleta. Delícia. Não me deu trabalho nenhum. Inclusive na noite anterior à competição ele me estraga a perna e acabou nem concorrendo. Mas foi uma oportunidade sensacional você estar lá dentro com aquela moçada, participar, sentar ao lado deles naqueles restaurantes monstruosos que eles criam com todas aquelas comidas do mundo inteiro. Foi muito bacana. Passamos 3 meses, 3 meses não, durou 1 mês e pouco, né, 2 meses. Eles chamavam de attaché, que era nada mais do que um assessor a alguém.
que no país assessorava a equipe daquele país a achar camisetas com o nome do país, sneakers, você vai no alojamento, locais em escolas públicas, onde quer que seja, para eles onde eles possam praticar. Então você tem que se virar, mas é só você citar Comitê Olímpico, ir para os Jogos Olímpicos, todo mundo abria as portas, era fácil de conseguir. As grandes companhias davam roupas. Até hoje eu tenho meu uniforme, chapéu, tudo daquela. Se eu soubesse, até ia trazer aqui. Foi muito bacana. E você depois ganha uma medalha de ouro, quer dizer, é cobre, né? O Alex acabou por fazer muita coisa, porque fez figuração em cinema também, chegou a trabalhar como ator, trabalhou a fazer dublagem de filmes estrangeiros. Uau, macacos me mordam, mas não acaba nunca esse tal de... isso me faz perder a fé na natureza humana. Puxa, essa foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. Eu proponho que, a partir do dia de hoje, nós, humildes viajantes, formemos a Sociedade Nobre dos Donos de Pudins, dedicada à proteção do já mencionado pudim, que denomino... pudim. Já fez dezenas de livros, audiolivros, que é uma coisa que é muito popular no Brasil, um pouco menos em Portugal. Agora. 8 Cães e uma Vida é um livro maravilhoso, cheio de experiências caninas e humanas. A linguagem da autora, clara e elegante, mesmo quando filosofa sobre questões que marcaram a sua vida, como o poder do conhecimento, a superação dos limites e a força do amor. 8 Cães e uma Vida marca a memória afetiva do leitor, que teve, tem ou terá alguma relação com os cães, principalmente aquele que ainda não conseguiu ter um contato mais direto e expressivo com o Canis lupus familiaris. A linguagem de Rosa de Souza é clara, aberta às surpresas sempre marcantes que a relação com os animais proporciona. Entre um relato e outro das peripécias caninas, Rosa filosofa sobre questões que marcaram sua vida, tais como planos extrafísicos, o poder do conhecimento, a superação dos limites, a força inconteste do amor, além de fazer, no final do livro, um apanhado bastante informativo sobre as raças de seus cães. Um dos pontos marcantes desse livro é que ele tocará a memória afetiva do leitor. Contudo, não é só essa memória afetiva que é tocada. 8 Cães e uma Vida consegue ir além e toca na, por assim dizer, esperança afetiva do leitor, sobretudo aquele que ainda não conseguiu ter um contato mais direto com o melhor amigo dos homens. Os relatos são tão emocionantes e emocionados que, além de provocar a empatia de quem já viveu experiências semelhantes, consegue incentivar aqueles que sempre protelaram esse tipo de contato. 8 Cães e uma Vida é mais que um livro de memórias. É um livro sobre cuidado e delicadeza, sobre alegria e desprendimento. Trata-se de um livro que aborda com força e profundidade a relação entre os humanos e os cães e que dá muito espaço à, cada vez mais necessária, poesia canina da vida. Se, por acidente, você quiser ler esta obra preciosa, em Florianópolis, Livrarias Nobel e Catarinense, ou contate a autora no site www.rosadesouza.com. Destas áreas todas em que trabalhou como locutor, qual foi a melhor? Aquela que gostou mais? Ou gostou de todas de uma forma geral? Eu gosto de atuar, mas locução é onde me sinto mais à vontade. São mais de 50 anos. Rádio ou televisão não faz diferença. É locução. Rádio, você está mais à vontade, está escondido, está atrás do microfone, não tem câmera, não tem nada. No outro é um pouquinho mais formal, você tem que estar apresentável e tal, coisa de fiel, outra coisa. Eu sou fiel. Ao que é certo, claro. Há um prazer imenso nisso tudo, no retorno dos meus investimentos, na escolha certa. Pois, repentinamente e logo a seguir ao 11 de setembro, dá-se este regresso ao Brasil, este assentar de Raiais em Florianópolis. Foi inesperado. Aquilo eu nunca pensei em mais voltar ao Brasil. O Brasil estava totalmente fora de qualquer cogitação. Os Estados Unidos passou a ser a minha casa, a minha vida. Mas é que houve o 9/11, a derrubada das torres em Nova York. E aí houve aquele pandemônio econômico no país e as nossas aposentadorias, na época que eu já tinha, elas são depositadas na Bolsa, são investidas. E as bolsas começaram a cair, aqueles dezenas de anos de acúmulo de aposentadoria começou a encolher.
Você olhava, um dia tinha 400 mil, uma semana depois tinha 300 mil, você olhava... E se você vai mexer e não está acostumado a mexer na Bolsa de Valores, aquilo é uma arapuca tremenda. Você vê uma coisa subir, você corre e põe dinheiro lá, no dia seguinte cai, você corre e põe lá no outro, aí o outro desce. É para quem realmente conhece. Eu perdi dinheiro fazendo isso. Aí eu olhei para aquilo e digo, olha, isso aqui vai ficar pior, e não estava melhorando, né? Porque foram vários anos de queda. Aí eu falei para a Rosinha, você não queria um lugar onde você pudesse escrever e não fazer mais nada? Sim. Mas eu conheço uma ilha lá no sul do Brasil que a gente pode ir para lá tranquilo. Me inteirei do câmbio da época e tal, o dólar estava bom, qualidade de vida aqui não é má. Eu digo, então, vamos para lá. Aí empacotamos tudo e aqui estamos, vai fazer 13 anos agora. Agora, há uma coisa que a Rosinha me confidenciou, que é que quando o Alex fica muito zangado com a política brasileira, vai para a internet ver o preço das casas na América. O tempo todo. O tempo todo. Eu preciso estar sabendo quanto está custando a casa. Mas lá. Acha que mesmo hoje na América, era capaz... Nova Zelândia, não interessa. Os países melhores, Canadá, mas Canadá é um pouco frio, eu cansei de frio já. Mas Nova Zelândia é uma que está agora em mira, mas a Nova Zelândia é muito exigente para eles. Querem que você tenha um poder aquisitivo bastante alto. Eles não querem problema de ter que custear aventureiros, né? Mas não sei, aqui está interessante no momento, está calmo. O Brasil não está nos seus melhores momentos, né? Para se falar a verdade, por causa de tudo que está acontecendo agora. E politicamente e economicamente está um caos. Para mim está bom porque tem aposentadoria americana, então está ótimo, então tem um certo assim... Mas apesar de tudo, o Alex continua também a trabalhar, ou seja, tem o seu estúdio de gravação montado e de vez em quando aparecem trabalhos de pessoas com quem antigamente colaborou, de empresas... Por muitos anos eu ainda trouxe clientes americanos que eu gravava daqui e mandava pela internet, que é essa facilidade que a internet nos dá hoje. Aos poucos, claro, depois muitos brasileiros começaram a ir para lá, então acho que o pessoal lá começou a achar outros profissionais que estavam ali na hora e tal. Foram sumindo, mas nesse meio tempo eu fiz a minha clientela aqui. Oi, quando eu estava na ativa como jornalista internacional, eu viajava pelo mundo. Agora, aposentado, sabe como é salário de aposentado? É pequeno. Então, Sky é a minha janela para o mundo. E agora em HD, parece que até que eu estou lá outra vez. Portanto, eu não tenho outra escolha. É Sky. Sky é isso aí. Para comerciais, para televisão, para rádio, aí depois foi diminuindo. Porque no começo, quando você chega, isso é novidade, principalmente um mercado pequeno como esse. E por ele ser pequeno, eles se cansaram da voz que estava antes, depois acabavam cansando da tua. Então, mas tem ainda, porque eu tenho um anúncio meu na internet, então de vez em quando de outras cidades do Brasil me acham. E acabo fazendo uns, até do Amazonas já fiz aqui. Os audiolivros têm sido um trabalho interessante, já fez uma porção deles. Audiolivro, olha, eu passei uns 2, quase 3 anos, não fazia outra coisa. Porque é gravar o livro inteiro, em capítulos, limpar, eu entregava editado, só a voz, a música era problema deles lá. É uma editora, a editora do conhecimento, cuja maioria o tema principal deles é espiritismo. E ele quis transformar, e eles publicam livros, assim, quase que semanalmente você vê anúncios deles na internet. Tem centenas de livros, e o cara queria transformar a biblioteca deles todas em áudio. Mas agora, há uns 6 meses atrás, ele ia dizer, olha, vamos parar um pouco, porque a situação econômica não está boa, o povo não está comprando. Mas eu preciso comprar um carro novo. Não, agora não dá. Depois a gente volta. Mas foi muito gostoso, só com essa editora eu devo ter feito uns 70, 80 livros ali. Depois umas outras de São Paulo também, com personalidades diferentes. É gostoso, é um trabalho que eu faço na tranquilidade da minha casa, no meu cantinho. Eu acordo cedinho, enquanto está ainda tranquilo, a Rosinha está dormindo, então eu gravo ali tranquilo, sim, em silêncio. Depois edito, corto, é uma coisinha fácil de fazer. E o que é que o diverte agora? Dar um salto aos Estados Unidos, gravar audiolivros, ir passear no meio de Florianópolis? Não, o centro de Florianópolis não me agrada.
Não, agora eu vou, por exemplo, em maio vou visitar, eu tenho a filha com 2 netos em Las Vegas, vou lá visitá-los, matar a saudade, ficar muito tempo. Eu tive essa menina no colo quando ela nasceu, hoje já está com 17, fez 18 anos ontem, e está em Barcelona. Ela é a primeira violino da Orquestra Sinfônica de Las Vegas, que está lá numa competição e coisa, quer dizer, é um orgulho. Só que eu, nesse período, eu a vi 3 ou 4 vezes, quer dizer, de repente, não dá, eu tenho que ter mais, preciso ver mais essas crianças, né, um pouco mais assíduo. Então eu vou lá. Minha filha também fica, pai, quando é que você vem? O Philip é o filho mais próximo. O Philip é o filho da Misha, aquele que a gente, quando foi para os Estados Unidos, tinha. Ele agora está em Praga. Ele criou-se nos Estados Unidos praticamente como cidadão americano. Esse tem passaporte americano, inglês, tcheco e brasileiro. Então, mas ele está lá em Praga. Ele administra pelo sistema de IT um setor de uma corporação de Los Angeles pela internet. Então, onde quer que ele vá, ele tem o seu laptop. Ele faz o seu trabalho, pode viver onde quiser. Este livro foi o primeiro, é um livro praticamente autobiográfico, com muitas histórias. Não lhe apetece escrever mais nada? Isso aí foi uma espécie de um desabafo, que eu estava fazendo uma série junto com a Rosinha sobre coisinhas pequenas que eram assim como sinopsezinhas de um programa de rádio que não deu certo, e aí eu digo, olha, eu aproveito e escrevo o livrinho aí. Mas foi só mais assim uma coletânea de situações que aconteceram desde que eu comecei profissionalmente em rádio até chegar aqui, sem assim pretensões nenhuma. Do ponto de vista político, viver nos Estados Unidos ou viver no Brasil é diferente, com certeza, muito diferente. Algum deles é melhor como país? Eu prefiro os Estados Unidos. Eu gosto muito mais dos Estados Unidos. Que também não está lá essas coisas no momento, né? Eles estão também tendo problemas lá sérios, mas só que lá a vida é cara. A vida lá não é cara. Se você não está empregado 100%, a aposentadoria é baixíssima em qualquer lugar do mundo, né? Você está ganhando 100 mil, você se aposenta, vai passar a ganhar 30. Isso é raro quem consegue, algumas classes trabalhistas conseguem sair com o salário integral, mas isso aí lá é caro. Você pode, eu e Rosinha sempre tivemos bons salários, então a gente tinha um padrão de vida bastante bom, a gente aproveitou bem aquela sociedade, que eu acho que já não existe mais, porque depois de 2008, aquilo acabou completamente, aquele estilo de vida americano, aquela facilidade de dinheiro, a facilidade de crédito, era uma coisa sensacional. Isso já não tem mais. Então, é caro, se você não tem a casa paga, carro pago e for comedido, a aposentadoria fica complicada a vida nos Estados Unidos. Agora varia de cidade para cidade, né? Onde é que você vai querer morar, né? Nova York não dá, né? Eu adoraria morar em Manhattan, por exemplo. Aquele é uma maravilha. Eu teria que ir para uma cidade pequena, ou o sul da Carolina do Sul, algum subúrbio de Las Vegas, talvez, porque os netinhos estão lá. Eu não sei, é difícil de dizer. Depois que você vive em muitos lugares, depois fica difícil de escolher um para o final. Por enquanto está aqui, tá bom. Quem sabe Lisboa. Ou Açores, que ainda não conhece. Quem sabe Açores. Vamos ver se a Rosinha se decide ir até lá, parece que ela está à espera de lançar um livro por lá, e aí ela se anima e lá vamos nós. A minha costeleta açoriana eu acho que é do meu pai, o Souza, porque o meu pai, a minha mãe também tem Souza, mas ela tem um tronco mais forte europeu, iugoslavo e francês. Nikolic, um nome bem, mas era do tempo de Trieste, aquela cidade que vivia sendo de um país e de outro. Meu pai, eu imagino que seja da onde veio os açorianos, e o pai dele, o Cazuza, ele era chefe de máquinas de navio mercantes. Tem uma prima que gosta de fazer essas investigações da árvore genealógica de família. Ela não consegue chegar acima do meu avô, por qualquer motivo, os registros não.
E um dos grandes locais para fazer essas buscas são nos arquivos dos Mormons. Os Mormons costumam ter um arquivo bastante extenso de linhas tradicionais de famílias. Não consegui achar, mas só posso dizer isso. Mas eu acredito bem que Sousa seja do Faial. O meu cunhado... Com Z, não sei se faz diferença. Mas é bem provável que seja do Faial, até porque foi do Grupo Central que saíram em maior número os açorianos que se deslocaram para aqui. Acredito que seja por aí. Seja como for, a costela açoriana existe, tá lá. existe e neste momento tudo aponta para que muito rapidamente possa conhecer os Açores ao vivo e perceber se é lá. Ficamos à espera de várias coisas, do lançamento do livro, da vossa ida aos Açores, de que a internet continua a mostrar muitos preços de casas por todos os lados do mundo e que o Alex continua a ter a saúde, a força e esta belíssima energia que ainda tem para poder escolher outro lugar do mundo para continuar a ser feliz. O mundo é o nosso palco, né? É mesmo o nosso palco. Vamos lá ver. Quanto a nós, terminamos mais esta gostosa conversa em Florianópolis, 2 dias antes do nosso regresso às Ilhas dos Açores. Adiós.